Olá, líderes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra quinzenalmente conteúdos para te ajudar, conversas inspiradoras sobre comunicação, posicionamento, influência e liderança. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que é ímpar para mim, ímpar. Dani Lima, uma pessoa que eu conheci há 14 anos no ambiente de trabalho e que desde lá a gente se acompanha de maneira pessoal e profissionalmente. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Cecília, obrigada pelo convite, estou extremamente lisonjeada, né? Faz muitos anos que a gente, como você disse, que a gente se acompanha, que a gente se admira, que a gente aprende uma com a outra. E foram muitos momentos que você marcou a minha vida, a minha história, então eu estou muito, muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje. Eu que agradeço e aproveito para te agradecer aqui, já te agradeci a isso várias vezes, mas mais uma vez, e compartilhar que a Dani é uma pessoa importantíssima na minha carreira, não só na minha vida pessoal, mas também na minha carreira. Ela foi uma pessoa que lá no início viu valor no meu trabalho, me indicou em muitas empresas, me levou para muitas empresas nas quais ela passou, e isso fez uma diferença extraordinária na minha vida, porque foi por meio um dos meios que me fizeram conhecer muita gente, né? E fazer trabalhos que foram muito relevantes para a minha vida. Então, Dani é uma pessoa incrível, tem uma energia maravilhosa. Ela está aqui hoje pianinho, vamos dizer assim. Porque ela teve a audácia de falar para mim que estava tímida para o podcast. Vocês não sabem. Bom, quem conhece a Dani sabe, mas quem não conhece, talvez no fim vai conhecer um pouquinho mais da energia. Eu conto para todo mundo, as pessoas não acreditam muito, mas eu conto que eu tenho meu lado tímido, entendeu? Faz parte, daqui a pouco eu me solto, fica tranquilo. Ela é maravilhosa. E a Dani, além de ser uma pessoa extraordinária, ela tem uma carreira muito bonita. E foi também um dos motivos que eu te convidei para vir aqui, para que ela pudesse compartilhar com as pessoas que acompanham o Oratória Executiva como ela foi construindo essa carreira, como ela foi estabelecendo. Ela tem uma carreira na área de recursos humanos, ela é psicóloga, fantástica. E teve um crescimento muito significativo em um curto espaço de tempo. E muito do que ela cresceu, do meu ponto de vista, é por ela mesma, pelo natural dela. Então, falando de natural, Dani, o que Dani Lima comunica sobre Dani Lima? Bem, Cecília, vamos lá. O que Dani Lima comunica sobre Dani Lima? Eu acredito que eu comunico muito sobre autenticidade, sobre paixão, né? Eu acho que tem muito a ver comigo, sobre ser eu mesma, uma pessoa extremamente espontânea, mas ao mesmo tempo uma pessoa extremamente dedicada, focada, apaixonada no que faz, que trabalha com muito propósito. Eu acho que essas são palavras que falam muito sobre mim mesma. Brilho no olho. Brilho no olho. Você Acho que brilho no olho tem muito a ver com paixão, né, né, Cecília? E eu acho que essa é uma palavra que me marca, que eu levo comigo, assim, em tudo que eu faço. Quando eu me conecto comigo mesma, né, quando eu me conecto com aquilo que faz muito sentido para mim, tudo vem com muita paixão, com muita intensidade. E é lógico que junto com a paixão vem esse brilho no olho, sim, porque não tem como ser diferente, né? E falando disso, para as questões que esse podcast te trata, sobre posicionamento, influência, eu sempre senti e percebi isso. O brilho no olho é uma característica que influencia por si só. Né? Agora, isso que você falou, né? O brilho no olho, ele vem de você estar conectado, primeiro com você mesmo, e depois com uma forte conexão com aquilo que você está realizando. Você pode compartilhar um pouco, Dani, porque eu sempre vi você muito autêntica. Sempre vi isso. Compartilhe para as pessoas quais são os seus 5 principais talentos, porque ela já fez teste de talentos. Sim.
O primeiro é carisma, tem tudo a ver com essa autenticidade. Carisma, responsabilidade. Eu falo lá em casa isso, meu Deus, essa responsabilidade que me acompanha, porque quando eu me envolvo com alguma coisa, eu fico muito, muito, assim, muito compromissada de fazer aquilo que eu falei que eu vou fazer. Então, a responsabilidade tem muito a ver comigo. Positividade, né? Sou extremamente positiva, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sempre encontro um caminho, uma alternativa para a gente seguir. Eu tenho muito da inclusão. Se tem uma coisa que me deixa assim completamente desconfortável, é quando eu sinto que alguém não está se sentindo envolvido ou está se sentindo excluído. Então, e isso é uma coisa que sempre marcou minha história também. Acho que a gente vai poder conversar bastante disso hoje. Eu sempre, em tudo que eu faço, eu procuro envolver as pessoas. Primeiro porque eu acredito muito nisso e porque, para mim, ter as pessoas incluídas é um valor. É algo muito importante. Os 5 talentos. Você já falou carisma, positivo, responsabilidade, inclusão e realização. Realização. Cecília, eu tenho uma facilidade para realização, para transformar sonho em realidade. Não é à toa que faz parte dos meus 5 principais talentos. Mas a realização é algo que está junto comigo. As pessoas que convivem comigo, elas falam, Dani, pelo amor de Deus, como é que você tem tanta facilidade de transformar as coisas por onde você passa? Mas realmente eu não vejo muito empecilho, porque não é tão difícil assim. Eu tenho bastante facilidade para executar coisas que eu acredito e transformar isso em realidade, né? Sim. E como que foi ao longo da sua jornada, Dani? Só explicar aqui para as pessoas que estão acompanhando de onde vêm esses 5 talentos. Esses 5 talentos que a Dani está falando, ele vem de uma metodologia que se chama Gallup, chama Descubra Seus Pontos Fortes. Está disponível num livro que você pode comprar. Eu posso deixar o link do livro aqui embaixo depois. E o livro, quando você compra novo, ele vem com um código e você pode, na capa, você raspa o código e faz o teste online. E ele vai te oferecer os seus 5 principais talentos. E dentro dessa metodologia, os pesquisadores, eles entenderam que você não precisa, na vida, ficar corrigindo falhas que não estão relacionadas com os seus pontos fortes. Você precisa conhecer esses talentos e lapidar estes talentos, direcionando para tudo que você faz, e você vai ter um desempenho muito melhor, vai se sentir muito mais conectado com o que você faz, e aí vem o brilho no olho. É isso. E que não está relacionado só com carisma, está relacionado com todos os outros 29 talentos que tem ali, né? A gente falou de 5, tem mais 29. Então, quem tiver interesse, procura, faça, porque vale muito a pena. E vamos entender isso ao longo da sua vida, Dani. Me conta um pouco, conta para mim, de novo, para as pessoas, sobre a sua jornada. Muito bem. Eu acho que tudo é jornada profissional, correto? Pessoal, profissional, Bem, eu acho que para quem você já me conhece, mas eu sou mineira, né? Eu sou de uma cidade pequena do sul de Minas, é uma cidade de 35 mil habitantes. Eu venho de uma família grande, né? De uma família que meu pai tem 12 irmãos, a mãe 5. Então eu tive uma infância rodeada de muitos primos, de muitas crianças, né? De um ambiente muito aconchegante, mas de muitas pessoas. E quando adolescente, né, quando eu estava na época de entrar na faculdade, e aí eu tinha o sonho de morar fora, né, era um pedido que eu fazia para os meus pais, e aí eu vim para Campinas, vim para cursar psicologia, e dentro da psicologia foi quando eu descobri, eu não sabia exatamente o que era isso, quando eu decidi pela faculdade, dentro da psicologia eu descobri a psicologia organizacional, que foi algo que me encantou. Você se encantou lá já? Eu me encantei lá, eu nem sabia que existia quando eu fui fazer faculdade. E dentro da faculdade, mas nos últimos anos, eu descobri, e quando eu descobri, nossa, aí eu me encontrei, eu quis canalizar todos os meus estágios, o que eu podia fazer de carga horária naquilo, eu canalizei. É paixão mesmo. Paixão. Eu me encontrei naquele ambiente onde eu percebi que eu poderia influenciar mais pessoas, eu poderia ter um impacto maior
numa grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Isso tem muito a ver com a minha história, né? Uma história rodeada de muita gente. E que a gente pode até pensar que daí veio o talento da inclusão, né? Porque imagina incluir, sempre viver na inclusão dentro de uma família grande. Não é nada simples. Nada simples, mas virou um talento. Não, é um talento, não é nada simples. E então ali, Cecília, foi muito interessante porque na época da faculdade, né, minha família é uma família simples, né? Eu tenho excelentes referências, né? Meus pais são muito queridos, 2 pessoas que têm uma liderança muito grande, né? Tiveram dentro do escopo deles, me ensinaram valores muito importantes e que influenciaram muito a pessoa que eu sou hoje. E eu lembro que na faculdade eu sempre tive um desejo muito grande de aprender. Eu sempre tive esse negócio, essa gana de aprendizado, que é um negócio que parece que é insaciável. Eu sempre quero aprender, eu sempre busco. Eu terminei um negócio, eu já quero pensar no outro. É uma coisa assim, que tem tudo a ver com o talento da realização. Mas eu lembro que na faculdade eu falava, gente, eu sabia. E eu comecei a perceber, principalmente quando eu caí nos estágios da psicologia organizacional, de que o inglês seria algo fundamental para eu conseguir ir além do básico, né? E aí surgiu uma oportunidade, era algo muito único dentro da minha realidade. Pensa, eu saí de uma cidade de 35 mil habitantes, quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia, literalmente eu não sabia. Você fez aqui em Campinas, eu não sabia né? ligar o computador, eu não sabia mexer com o computador, não existia celular naquela época, né? Então, assim, eu tive que correr muito atrás, eu era a mais novinha da minha sala, eu tive que lidar com muitos desafios naquele momento, e principalmente misturando o lado pessoal com o profissional, quando eu penso na minha história, eu tive que aprender a lidar com a solidão. Eu acho que esse foi um dos momentos mais impactantes, porque a gente aprende muito com o silêncio. Apesar de ser alguém muito extrovertida, né, em alguns momentos eu falo que eu tenho meu lado de timidez, e as pessoas falam que não acreditam. Mas eu tive que aprender a lidar com a solidão, porque eu não tinha dinheiro para voltar todos os finais de semana para lá. Né? Eu tinha que ficar aqui. E, de repente, eu estava sozinha num apartamento no final de semana e lidando, assim, até aprender que caminhos eu gostava e que não gostava, né? Aprender a encontrar o meu próprio meio, os meus próprios relacionamentos naquele ambiente. E que não era um ambiente fácil, não era a mais interessante da sala, a mais enturmada, né? Era um ambiente muito novo para mim. E eu estava me encontrando dentro daquele cenário. Mas eu lembro que meu sonho era, primeiro sonho, grande sonho, assim, eu queria muito fazer um intercâmbio. Não surgiu aquele intercâmbio de 1 ano, mas surgiu uma oportunidade de uma pessoa que foi muito importante na minha história, né, que ela acabou canalizando, ela tinha feito um intercâmbio lá, tinha uma família americana, e essa pessoa organizou isso para mim, e eu tive a oportunidade de ficar por lá por 4 meses, mas sempre estudei muito a vida nos toda. Estados Unidos, você ficou? E isso abriu muitas portas. Né, muitas portas, eu falo que ainda bem que eu vivi aquilo e também sempre fui muito estudiosa, né, mesmo em Minas. Foi dedicada. Assim, sempre fui dedicada. Desde criança eu estudava, mas ter a experiência facilita muito o processo, né, acelera o processo. E então, dessa experiência, vieram junto com esse desejo de querer aprender, de querer ir além, surgiram os primeiros estágios, surgiu o primeiro emprego, que foi, eu comecei como headhunter, numa consultoria de uma pessoa que foi maravilhosa, que me abriu os braços, e eu tenho muito carinho por ela, a Sônia Anastácio. Olha como foi especial essa mulher na minha vida, porque ela me deu um primeiro emprego, a gente nunca esquece, né? Sim. Me deu assim que eu terminei a faculdade, a gente não esquece disso. E dali, um dos primeiros clientes, eles, né, viram um potencial, eu fui contratada, eu fui o primeiro RH do iFood. Sério? Sério. Era uma empresa bem pequena na época, né? Eles estavam cheios de projetos e era uma empresa de muito potencial, mas eu fui para estruturar o RH deles. E aí eu me apaixonei de vez, porque aí, de repente, de headhunter, por mais que fosse uma empresa de menos de 100 pessoas, era uma empresa que eu tinha que explorar mais de outros subsistemas de RH. E ali foi uma paixão, foi quando eu comecei a entender literalmente a importância do network. Tive pessoas muito importantes na minha jornada que me ajudaram, que me ensinaram, que me orientaram sobre como fazer essa estruturação. E ali veio um segundo grande sonho que eu tinha. Eu era louca para entrar num programa trainee. E eu falo assim que tudo vem desse propósito que a gente coloca, né, Cecília? Porque eu era muito... eu achava que era algo muito difícil e surgiu essa oportunidade e eu acabei entrando no programa trainee.
hoje do grupo IOSP Maxim, que é a Fumagalli, em Limeira. Sim. Que foi um grande berço de formação para mim. Encontrei pessoas maravilhosas que me apoiaram, que me orientaram, que foram importantes para o meu desenvolvimento. E dali, logo que, quando você entra num programa trainee, você tem a oportunidade de explorar mais sobre outros departamentos, entender mais de uma estrutura organizacional e mesmo de outros subsistemas dentro de RH. No final do processo, eu acabei entrando dentro da área de desenvolvimento de pessoas. Quando a gente fala de recursos humanos, você tem muitas facetas dentro de RH, né? Você tem uma área de administração de pessoal, você tem de remuneração, você tem de relações trabalhistas e sindicais, e você tem uma área que é muito estratégica e importante, que é a área de desenvolvimento e engajamento de pessoas. E aí eu entrei dentro dessa área e logo tive a oportunidade de assumir a liderança muito jovem. Sim. Né? Eu era muito nova. Quantos anos você tinha aí? Eu acho que eu deveria ter uns 25 anos. Vamos só fazer uma pausa aqui, Dani, para eu te fazer uma pergunta. Nessa época, até os 25 anos, nessa jornada profissional que você contou, como era o seu engajamento? Logicamente, você não conhecia esses seus 5 talentos, né? Não. Você não tinha a consciência deles. Como era você? O que te ajudou, por exemplo, a ser percebida pelas pessoas, né? Naquela consultoria, as pessoas perceberem você e te convidarem. Depois você conseguir entrar numa empresa, que é uma empresa, já era uma empresa grande, né? Hoje maior ainda, mas você conseguia entrar numa empresa grande, passou por um processo seletivo, foi networking. Me conta como você tinha a percepção dessa sua essência, dessa marca sua, e como que era isso? Menina, eu vou ser muito sincera aqui agora. Quando eu penso sobre isso, tem muitas coisas que eu acho que me levaram ali. A paixão me levou ali. Que é uma conexão com a essência. Esse né? desejo de aprender, o desejo de fazer acontecer, o foco, né? Quando eu quero um negócio, eu foco muito naquilo. Uhum. Mas, sinceramente, eu sempre gostei do risco. É muito louco isso. Eu adoro um risco. Porque, né, com grandes riscos também tem muitas responsabilidades, mas também tem muitos ganhos quando são riscos calculados. E eu sempre gostei, e isso tudo, quando eu penso sobre isso, esse foi um momento da vida que eu estava muito conectada com quem eu sou. Literalmente, assim, e de respeitando, não querendo ser uma pessoa que eu não era. E foi muito louco, porque por que eu estou falando sobre o risco? Porque nesse processo seletivo eu fui muito eu mesma, com muita autenticidade, Dani Lima sendo Dani Lima, com muita espontaneidade. E a gente brinca até hoje, eu estou contando isso aqui, porque quando eu encontro as pessoas que me contrataram na época, elas mesmas brincam, né? Porque eu tive uma líder que era mais, gostava desse estilo mais espontâneo, e uma líder que era muito concentrada, né? Que era mais introspectiva. E aí eu lembro que uma delas, né, comentou, entre elas brincam sobre isso hoje. Vai ser ela, a gente tem que colocar alguém diferente nesse grupo aqui. E aí a outra virou, pelo amor de Deus, sou eu que vou trabalhar direto com ela, não faz isso comigo. E hoje nós somos grandes amigas, né, com seus diferentes estilos. Mas eu acho que o que me levou até ali, primeiro, foi a segurança. E a segurança, ela vem, eu acredito muito nisso, Cecília, que a segurança, ela vem quando a gente entende quem a gente é e onde a gente quer chegar. Quando a gente está conectado com a gente não quer ser outra pessoa porque o outro gosta, porque o outro quer. Não, eu quero ser quem eu quero ser. Eu estava num momento muito assim na minha vida. Eu me encontrei ali no iFood naquele momento. Você gostava, né? Eu sabia o que eu gostava, eu estava fazendo um excelente trabalho, eu estava cheia de segurança para um início de carreira. Eu estava muito feliz, pessoalmente e profissionalmente, naquele momento, né, dentro daquelas condições. E aquilo me deu muita segurança pessoal para entender que eu poderia, sim, ser uma candidata. Por que não? É difícil um programa trainee? Opa, lógico que é. Mas eu era uma candidata que poderia trazer diferencial para aquela empresa e foi assim que aconteceu. E no meio daquele vou, não vou... Essa imaginação, né? O desejo, a imaginação, mas não é uma imaginação solta, né? De só eu quero. É uma imaginação focada, é uma imaginação alinhada com aquilo com o seu estilo pessoal, com aquilo que realmente você vai entregar de melhor dentro do seu estilo pessoal.
Não é um querer assim, não, porque eu quero uma coisa, eu vou visualizar uma coisa que está muito fora. Não, você imaginava você com seus talentos já realizando. Já realizando. Você sabe que nesse livro que eu te dei, do mais Esperto que o Diabo, ele fala sobre esse poder da imaginação. Eu sempre acreditei nisso, né? Mas ele fala disso, que pessoas que vão se destacar na vida, elas têm esse poder de imaginar. Elas têm um objetivo forte, que você já falou aqui, um propósito bem definido, e elas conseguem trabalhar a imaginação em cima do propósito. Muito interessante. Mas é que aí eu vou pular um monte aqui da nossa conversa, mas isso realmente é muito real, porque muitas vezes eu falava, um dia eu vou ter uma empresa de gamificação, um dia eu vou fazer isso, um dia eu serei aquilo. Menina, agora eu tô falando assim, meu Deus, tudo que eu falei a vida inteira... Tá bom, calma. Beleza. Vamos lá, seguimos. 25 anos. Bora. 25 anos foi a primeira posição de liderança. Sim. Isso, ótimo. Com 25 anos, você já era coordenadora? Supervisora de Supervisora de RH. E verdade. Lá era supervisora. Num contexto onde os outros supervisores eram mais velhos, né? A Fumagalli é uma empresa maravilhosa, né? Você não tem pouquíssimo turnover e as pessoas tinham muitos anos de casa. Então, assim, para você conquistar uma posição assim, no interior, numa empresa automotiva, com um padrão mais masculino, era algo quase que inimaginável. Eu acho que eu era a líder mais jovem da empresa e uma das poucas mulheres da empresa, né? Pelo que eu me recordo. Então, era um negócio, assim, diferente. Era uma equipe de 13 pessoas. Era uma equipe grande, né? Que eu tava aprendendo com tudo aquilo. Que ano foi isso? 2007, 2008. 2007, 2008. E ali, então, eu fiquei lá por vários anos, né? Por mais de 6 anos, onde eu cuidei de todos os subsistemas relacionados ao desenvolvimento de pessoas. Desde a contratação, desenvolvimento, avaliação, mapeamento de talentos, clima organizacional, tudo que envolve desenvolvimento estava relacionado. E a gente cuidava, o board de Limeira ficava ali, eu acabei tendo muita exposição nessa época, cuidando de projetos muito importantes, né, de responsabilidade social, que foi um dos meus projetos do programa Trainee. E depois eu achei que seria importante avançar, né? Ali eu já estava numa redoma de vidro, né? Estava num ambiente mais confortável, onde eu aprendi muito, mas eu quis conhecer um novo negócio, onde eu fosse entender mais de operações, e aí eu decidi ir para a Valeo, onde era uma posição de HR BP com foco em operações, e também tinha um foco em carreira e desenvolvimento, mas é onde eu tive que aprender muito mais da realidade fabril, muito mais da realidade de operações. E você foi supervisora para lá? Fui supervisora para lá. E aí foi um grande momento de virada, assim, importante em termos de conhecimento, de maturidade, porque antes eu estava muito vinculada a assuntos que eram mais comuns dentro da psicologia organizacional, assuntos que são mais... você acaba encontrando mais os psicólogos, né? E aí, na hora que eu cheguei na Valeo, eu tive que entender mais de relações trabalhistas e sindicais, eu tive que entender mais de todas as problemáticas que a gente tem na fábrica e como que a gente faz para engajar a fábrica, mas com uma visão muito mais financeira, numérica, né? Foi um momento que me amadureceu. Eu falo que a Valeo com certeza permitiu com que eu seguisse para novos voos. Não foi o momento que eu mais, na minha avaliação, que eu mais tive um brilhantismo, mas foi o momento que eu mais aprendi para me preparar para o futuro, porque ali eu estava numa fase de muito aprendizado, né? E foi lá que você se tornou gerente? Não. Foi em seguida, da Valeo, uma das líderes da Valeo, que foi para a Schaeffler. Engraçado, né? Porque eu falo que eu estava numa fase que, na minha concepção, eu estava de muito aprendizado, e eu falo que foi uma líder que resolveu me dar uma das posições mais estratégicas que eu tive, que foi a grande virada de toda a carreira, assim, eu acho que foi um dos momentos de grande virada para mim, que foi quando eu fui ser a gerente América do Sul na Schaeffler. Você já entrou lá, gerente América do Sul? Já entrei como gerente América do Sul. Eu estava na Valeo, a Valeo era uma empresa de 1.200 funcionários, eu era supervisora, cuidava dessa parte tinha diferentes business lá dentro, né? Eu era supervisora que cuidava da parte de operações, mas também cuidava de todos os assuntos de carreira e desenvolvimento. E aí surgiu uma oportunidade na Schaeffler, em Sorocaba, que é uma empresa alemã, então eles tinham quase 5.000 pessoas.
era uma oportunidade para cuidar da Schaeffler, mas também de de todas as unidades que a gente tinha na América do Sul. Então, era Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Era um negócio muito maior, que era uma posição gerencial. Uhum. E até hoje eu brinco com essa pessoa que me contratou, eu falo assim, gente, essa pessoa é muito visionária, ela realmente é alguém que aposta no talento de outras pessoas, porque de verdade, quando eu saí da Valeo, eu acho que eu não entendi a dimensão do que era aquilo. Você tava... Do que eu estava, desse próximo passo, mas realmente aquilo não era uma cadeira, aquilo era um sofá, e eu brinco mesmo, eu falo, eu escorregava de um lado, escorregava do outro. Porque era um negócio muito desafiador em todos os seus aspectos, né? Eles estavam numa fase de muita transformação, de transformação cultural. E aí, além de ser uma posição gerencial numa empresa também de alemã, de características extremamente masculinas, eu era a líder mais nova daquela empresa, de repente chega uma menina ali de 32 anos e que vai para cuidar, não só de assumir a posição gerencial, que já era algo que as pessoas tinham muita expectativa por uma posição assim, né? Mas mais do que isso, eu fui para cuidar de um projeto de transformação cultural, onde o sponsor era um presidente que foi contratado, um cara que era alemão, ele não falava português, e de repente eu me vim com um projeto imenso na mão, que eu tinha poucos meses para apresentar uma alternativa para uma empresa daquele tamanho. Logo que você entrou? Logo que eu entrei, eu nunca passei tanto gelo na minha barriga. E foi um negócio, assim, muito forte mesmo. Eu tive que avançar muitos anos em poucos meses, né? E aquilo, eu sentia mesmo que era um sofá, que eu não estava totalmente preparada, e eu tive que lidar com isso. E como que foi? Foi em momentos, Dani, vamos falar assim. Nos momentos, certamente, aí você está contando de um momento com 32 anos, então a gente pode pegar desde quando você começou na Fumagalli, depois passou pela Valeo e entrando na Schaeffler, certamente não foram só momentos bons, né? Como que foi a conexão com a sua essência nesses momentos que não foram fáceis? Foi difícil, porque não é simples se conectar com a essência, principalmente quando você está nos seus momentos, que são momentos mais sombra, né? Momentos onde você é desafiado para coisas que você não necessariamente tem muita habilidade para fazer, mas nem tudo vai ser fácil o tempo todo, né, Cecília? Uma coisa que eu aprendi nesse processo, assim, no começo, quando eu brinco dessa questão do sofá, e isso é um fato, e eu acho que muitos líderes vão se conectar com isso que eu estou conversando contigo, né? Com isso que eu estou falando, porque principalmente em momentos de grandes mudanças, onde você faz essa mudança ali no pipeline, né? Você é desafiado para coisas que não necessariamente você estava preparado antes. Uhum. E você precisa de apoio Sim. de gente boa, de gente que realmente vai te orientar. Você precisa de um apoio nesse sentido. E também não é sempre que você vai ter. E por isso que é tão cansativo e tão exaustivo. E a vida da liderança é uma vida, muitas vezes, muito solitária, né? Sim. E quanto mais você cresce, mais solitário fica. E com muita... Então, é uma coisa muito louca, porque você tem o desejo de entregar, você não está totalmente pronto para aquilo, você tem 1000 teorias, mas como é que eu transformo isso em prática? Então, assim, voltando para a tua pergunta... Como é que foi lidar com esses momentos de sombra, né? Acho que a gente pode falar assim. Uma coisa que eu aprendi nesse caminho é que a gente tem que saber a hora certa de pedir ajuda, né? Porque saber que ter bons mentores, fazer um processo de coaching, fazer uma terapia, isso não é um luxo, isso não é um problema, isso é uma solução. Uhum. É um momento onde a gente organiza as ideias, onde a gente se ouve, porque nem sempre pensando sozinho a gente consegue organizar todas as ideias, e onde a gente consegue, de repente, perceber que o caminho que a gente estava trilhando não é o melhor caminho, onde, de repente, você se vê num papel extremamente operacional, onde já é te exigido coisas muito mais estratégicas. E você sabe, e por isso eu falo assim, você teve um papel muito importante na minha história, porque nesse momento... foi um dos momentos, especialmente, que ali eu tive, inclusive, o nascimento do Luca no meio disso tudo. Eu queria explorar isso um pouco mais. E aí, conta para as pessoas que você, logo, não demorou muito que você entrou na Schaeffler, você engravidou. Você lembra? Opa, se lembro.
E eu acho que o começo, quando eu estava na Schaeffler, foi um momento de muita mudança para mim, porque realmente foi muito desafiador, eu estava com um projeto muito Mudou grande. de casa, de cidade? Eu né? mudei de cidade, eu mudei de empresa, eu mudei de desafio. Era um desafio muito estratégico, muito maior, uma cadeira realmente muito impactante para aquele negócio, com um projeto que realmente estava muito alinhado com o negócio da empresa. E de repente, junto com isso, veio também o primeiro filho, né? O primeiro filho que muda absolutamente. Eu achava que comigo ia ser diferente, né? Positiva. Positiva. A positiva achava que ia ser diferente. Mas o primeiro filho, para quem é muito apaixonado por que faz, para quem não tem uma rede de apoio por perto, junto com o primeiro filho também vem uma mudança estrutural tremenda. Você não é mais dona de si mesmo, né, do seu tempo, você não é dona mais de... você não tem mais o controle de coisas que você tinha antes. De repente, você tem uma criança que depende de você, você não tem a mesma agenda mais, né? Você não tem mais o mesmo corpo que antes, são muitas mudanças que acontecem e que trazem à tona, muitas vezes, e esse é uma coisa que a gente aprende, e que trazem à tona nesse momento, muita coisa do teu lado sombra. Sim. Porque é um momento que você fica mais insegura, que você fica mais fragilizada. Muita insegurança, né? Tem as mudanças hormonais também. Muita mudança. E quando eu voltei, eu falei assim, nossa, eu acho que a única coisa que eu tenho aqui ainda, eu acho que é o meu emprego. Que era do jeito, eu achava que ia ser do jeito que era antes. E na hora que eu voltei, não era exatamente como era antes, mas... 7 meses depois? Tudo muita coisa muda em 7 meses. E foi quando eu tomei a decisão de fazer um processo de coaching, porque eu percebi que eu estava tentando... me vincular a questões muito operacionais, a questões que tentando encontrar um lugar naquele lugar que já era meu, mas tentando encontrar um lugar dentro de aspectos muito operacionais que não eram mais exigidos de mim. Eu lembro muito bem disso, Dani. Quando a gente fez, né, esse processo de coaching, fui eu que fiz, durou uma sessão. Vamos dizer assim. Não foi uma, não, foram várias. Também não faz isso comigo. Durou uma sessão. Eu não posso discutir não com pode. uma pessoa que é analítica, né? Não sou eu que vou fazer isso. A sessão foi aqui, ó, num sábado. Foram vários, eu vim pra cá vários finais de semana. Você veio um. Você vai cortar tudo isso? Não, eu não vou cortar nada disso. Não vou cortar nada disso. E durou uma semana, gente. Durou uma sessão. Para com isso, Cecília, eu vou pegar É porque assim, gente, ela tem realização, vamos dizer assim. Mas o que eu quero trazer, porque é uma dor da minha audiência, das pessoas que seguem o Oratória Executiva, é esse diferenciar o posicionamento executor do posicionamento executivo. E eu lembro dessa sessão única de coaching muito claramente, quando nós duas, pensando juntas, entendemos que você tinha voltado da licença maternidade e que estava buscando ainda atividades operacionais que, quando você migrou para essa empresa, já não estavam mais no seu escopo. Mas como a sua mentalidade, ela demorou para fazer a virada de chave. Precisou acontecer esse estado de ficar perdida para que você pudesse se encontrar. Eu lembro muito claramente, depois que a gente finalizou, você olhou para mim e falou assim, eu já sei o que eu vou fazer, pode deixar. Você falou isso para mim? Eu falei mesmo. Você falou, eu lembro, e nunca mais apareceu para sessão. É verdade. Mas eu considerei processo encerrado porque realmente você entendeu, porque você já sabia o que tinha que fazer. Você virou uma chave naquela sessão e é sobre essa chave que eu gostaria que você explorasse agora. Tá. O que você virou de chave, como você pensava, se posicionava, se comunicava antes, para onde você direcionava a sua atenção como executora, e o que virou que você passou a ser a se posicionar, a se comunicar, a se relacionar como uma executiva. Eu gostaria que você fizesse esse comparativo, porque isso é de muito valor. Eu vou tentar explicar. Não, você não vai tentar, você vai fazer, porque uma pessoa de realização vai fazer. Eu vou tentar ser objetiva aqui, porque é difícil de explicar isso, porque realmente, assim, você tem literaturas e mais literaturas sobre isso, mas na prática, isso não é tão simples, né? Porque na hora que você está ali
lotada de metas e desafios, e você tem um time para impulsionar, quem é realizador principalmente, você tem um desejo de botar a mão naquilo e fazer acontecer imenso. Só que quando você entra nesse risco, primeiro assim, o seu time começa a se deprimir com o tempo, né? O seu time se sente subutilizado, se sente... enfim, e eu percebi que eu tinha muitas oportunidades nesse sentido, né, naquele momento. E, então, assim, e percebi que, eu lembro que você fez algumas perguntas que eu falei, caramba, é verdade. Dani, você tem que começar a pensar, a começar a pensar e a agir como se você estivesse no próximo nível. Mas você está agindo, será que você não está agindo como se você fosse uma supervisora? Qual seria o próximo nível? O que o próximo nível pensa? O que você faria se você estivesse no próximo nível? E eu lembro que foi uma sessão muito longa, que a gente trabalhou intensamente. Tudo bem, isso. Valeu por 10. Valeu por 10, porque foi muito longa. Mas, assim, foi muito marcante, porque realmente, na hora que eu coloquei e comecei a verbalizar aquilo, e também escrever sobre aquilo, né? O que um próximo nível faz, que é diferente. Um próximo nível está pensando muito mais em ser um gestor de pessoas, em puxar aquele time, em trazer aquelas pessoas, em puxar a criatividade daquele time, pensando em novas estratégias, pensando em novas ideias. E aí eu percebi que eu estava extremamente focada em operacional, que as pessoas já sabiam fazer, mas eu não estava olhando para o futuro. Já sabia fazer. Já sabia fazer, só que eu estava querendo fazer junto com eles, entendeu? Eu queria ser a líder executora que sentava e fazia junto com eles. Você não estava olhando macro, né? De cima. Mas sabe o que é isso, Cecília? Não foi uma única vez que eu vivi isso, né? E vivi outras vezes isso depois também. E não acho assim, eu acho que muitos líderes passam por isso. Com certeza, sabe absoluta, por quê? Porque quando você muda de fase, você tem a necessidade, principalmente de empresa, você tem a necessidade, às vezes, de voltar um pouco, entrar no operacional para você entender aquele negócio. Pelo menos era o meu estilo de raciocínio. Mas no começo, tudo bem. O problema é quando isso se alonga por muito tempo. Então, de repente, você está fazendo coisas que são de outras pessoas, e aí você quer achar um lugar ali, naquele lugar não é seu, né? Sendo que eu teria que puxar aquelas pessoas e puxar a estratégia daquele time. E na hora que eu voltei, que caiu aquela ficha, Cecília, tinha muita coisa para fazer. Caiu uma ficha assim, e aí, realmente, eu acho que foi a grande virada da minha carreira, da minha vida, da minha carreira, porque eu acho que foram os meus grandes feitos mesmo, aconteceram a partir desse momento. Porque aí foi projeto em cima de projeto, eu fiquei imparável. Eu não, você né? Voltou eu junto com aquele time. Essência. De novo, eu me reconectei com quem eu era e entendi qual era o meu papel. Aí você se reconectou com quem você era, já direcionando isso para uma atividade, para estratégia, conexão. E outra coisa importante, então, olha, nesse momento eu busquei um processo de coach, foi extremamente importante na minha vida naquele momento. Eu precisava de uma ajuda para me organizar. Eu sabia que eu não estava indo bem, eu tinha o sentimento, a gente sabe quando a gente não está no melhor caminho. Se tá tendo muita angústia, alguma coisa está errada. Muito entendeu? legal tá isso muita que angústia, você falou. A gente não sabe direito, porque às vezes você fala assim, será que eu tô fazendo o meu melhor? E aí você tá achando, quanto mais trabalho, você começa a trabalhar muitas horas, aí você acha que você tá indo muito bem porque você tá trabalhando muito. Peraí, tá dando angústia, tá trabalhando excessivamente, teu time tá muito sobrecarregado, alguma coisa tá errada. Para, reprocessa. Então eu senti que eu precisava de ajuda em todos os aspectos, pessoalmente, profissionalmente, porque era muita mudança que eu tava lidando naquele momento. E aí, na hora que eu percebi que eu poderia levar aquele time para um outro lugar, que eu me reconectei com quem eu era, e aí eu acho que o ponto-chave também, eu descobri, eu conheci, eu acho, pelo que eu lembro, você me apresentou o livro dos pontos fortes. Aquilo foi muito interessante naquele momento da minha vida, porque aí eu coloquei palavras para quem eu era, né? Para quem... Você conheceu. Eu conheci, tomou posse. Eu tomei posse e eu visualizei, eu sou muito visual, eu visualizei aquilo que tinha muito a ver comigo. Eu falei, realmente, gente, por que eu tô gastando tanta energia querendo ser uma pessoa que eu não vou ser nunca? Eu vou me destacar por aquilo que eu sei fazer de bom. Isso é uma coisa que todo líder tinha que... Todas as pessoas e líderes mais têm que conhecer. Foi antes e depois, porque aí foi muito interessante, porque aí eu lembrei do meu jeito ousado, que tem muito a ver com o meu estilo. Eu sou meio que esse tudo ou nada controlado. Quando eu acredito muito no negócio, eu tenho um feeling muito aguçado.
E aí eu comecei a ousar muito. A Schaeffler era extremamente tradicional. Você colocou um circo lá dentro, né? Vamos dizer Eu coloquei um assim. circo, eu coloquei carro de corrida, eu comecei a fazer jogos corporativos, mas olha para você ver a importância de um bom líder na vida da gente, né? Naquele momento, tinha uma diretoria que era extremamente reservada, uma diretoria de RH reservada, que abriu todas as portas. Ele admirava, ele respeitava meu estilo de ser, e ele meio falava assim, meio amedrontado, ele falava, Dani, eu confio. Mas ele tinha uma confiança que eu falava, gente, até eu falava assim, esse não tem juízo, é pior do que eu. Só que a gente começou a fazer história naquele lugar, com muito jeito. Eu lembro que as primeiras propostas que eu levava pro board, eles detalhavam tudo, queriam entender tudo. E aí eu fui pegando jeito com o tempo. Aí no começo... E assim, às vezes a gente quer tudo numa hora só, sabe, Cecília? Quando a gente está em posições de liderança, principalmente quando você cresce. Porque aí você acha que você tem mais autonomia, que você tem mais poder de decisão. E aí você quer conseguir tudo do seu jeito e rapidamente. Mas depende, cada empresa tem a sua cultura. E a gente tem que aprender. Devagar. Tem que aprender a tatear. Uma boa mineirinha vai comendo pelas beiradinhas. Tem que aprender a respeitar aquele ambiente e entender que não precisa tudo de uma vez. Calma. Então, foi um projeto aqui menor, aí era parte de outro aqui, mas sempre foi quando eu comecei a... Eu já vivia isso antes, mas eu comecei a incorporar mesmo, a encorpar esse talento que eu tenho para os jogos corporativos, e eu sempre falava, um dia eu vou ter uma empresa de jogos corporativos. Eu falava brincando, eu não sabia o que vinha pela frente. Mas realmente, aí eu comecei a trazer muitas técnicas diferentes e comecei a descobrir outro ponto. Eu comecei a descobrir a minha facilidade com as câmeras. Se é que é mesmo, mas me falam isso. Super. Dizem que sim. Mas, e principalmente que a gente entrou em momento de pandemia, eu tinha que virar o jogo. Eu não podia parar aquele momento super legal que a gente estava. E a gente virou o jogo como equipe. A gente criou um grupo interno. Todo mundo na equipe tinha um papel. A gente criou lá os talentos conectados, que a gente quase criou um podcast interno, onde a gente falava com todos os colaboradores, trazia temas de desenvolvimento. E principalmente, aí eu comecei a perceber que envolver as pessoas, eu já sabia disso, mas eu agora era mais intencional. Mas eu percebia que envolver as pessoas tinha um poder imensurável. Então, tudo que eu fazia, eles eram os protagonistas. Então, eu trazia eles para o microfone, eu trazia eles para fazer parte dos grupos multifuncionais, eles eram os grandes criadores, eu não precisava fazer nada, eles vendiam tudo, eles não dava para... Sabe quando você está num momento que não dá para parar mais as pessoas? Uhum. As pessoas eram o próprio movimento daquela empresa. Nossa, foi um momento tão forte, assim, da minha história, sabe? E no momento difícil do mundo, né? E no momento difícil do mundo foi o meu momento de maior realização, transformação, conexão pessoal. Mas por quê? Eu estava muito conectada com quem eu era e aonde eu queria chegar. Uhum. E principalmente o que eu queria para aquele time naquele momento. E a gente voou juntos, a gente tem muita conexão até hoje, né? As pessoas que eu trabalhei lá, a gente tem muita amizade, muita conexão, muito respeito até hoje. E a gente era super diferente. Né? Muito lindo. E agora conta da sua empresa de gamificação. Me conta essa transição agora. Como que foi? Conta para as pessoas como você decidiu direcionar essas forças para um negócio teu agora. Eu acho que durante a carreira da gente tem muitas escolhas que a gente derrapa e muitas escolhas que são assertivas, né? Assumir essa posição tão desafiadora gerencial foi uma escolha muito assertiva. Depois dali, eu queria conhecer um ambiente corporativo. Eu já vou chegar na tua pergunta, mas ir para a DHL em seguida foi uma grande sacada, foi uma grande escolha que eu fiz, porque aí, de repente, meu sentimento era, quando eu estava na Schaeffler, que a gente tem que saber também a hora de sair do jogo. Ali eu não tinha muitas oportunidades mais, né, eu queria aprender mais coisas. E a gente tem que saber a hora, ninguém vai ser extremamente explosivo para sempre, eu queria deixar aquela marca ali, e naquele momento que eu queria aprender outras coisas, eu quis conhecer um mercado diferente. Então, ir para a DHL consolidou isso que eu comecei a descobrir lá na Schaeffler. Porque aí eu realmente fiz uma mudança muito ousada, de novo, num momento muito delicado, em pleno meio de pandemia, eu decidi sair de um lugar que eu estava muito bem, no meu melhor momento de carreira, literalmente. Quase sendo considerada para crescer para um próximo cargo, né? Tinha recebido uma proposta de ir para os Estados Unidos, já tinha aceitado, na verdade, né? Eu fui, fiz um look em si, a gente faria a mudança de toda a família, mas 2 semanas depois estourou a pandemia, então eu estava num momento assim tão grandioso e
neste momento grandioso, eu achei que seria ousado eu tentar algo a mais para eu dar um passo além. E aí eu fui para a DHL no meio de uma pandemia para cuidar de 9 business diferentes. Cada business desse tinha um vice-presidente, né? Você tinha um CEO, vários vice-presidentes, abaixo desses vice-presidentes tinham como se fossem diretorias de RH. E eram 2.000 líderes espalhados pelo Brasil, 20.000 pessoas espalhadas, e eu tinha que levar para aquele lugar, ajudá-los a estruturar uma política de gestão de talentos. Como é que eu faço para mapear o que é talento, o que é uma alta performance, quem são as pessoas que são potenciais e como é que eu faço para reter essas pessoas. Aí eu tinha que fazer todos esses business conversarem igualmente, né? Usarem a mesma língua para fazer isso, no meio da pandemia. E aí foi muito interessante porque, não sei, acho que eu não pensei muito, não tinha muito juízo, eu não pensei muito para mudar da Schaeffler para lá e de repente estava no meio da pandemia, não via ninguém, né? E ali consolidou esse sentimento de eu consigo fazer mesmo à distância, eu consigo alcançar as pessoas mesmo à distância. E aí esse lado criativo veio mais à tona. E foi mais uma vez, e isso trago de lição aprendida, eu encontrei um cenário de pessoas que aceitaram o meu jeito ousado de ser, abriram esse espaço para mim, e aí, para tudo, aí a gente usou muita tecnologia, a gente usou muita gravação, eu trazia as pessoas para os vídeos, era no Teams mesmo, a gente editava, se precisasse editar vídeo, não tem problema, editava. E aí eu lembro que quando começou a abrir mais, né, eu visitava as operações, as pessoas falavam, Dani Lima, você é Dani Lima, eu não acredito, você é muito conhecida, eu muito conhecida. Você é Dani Lima, porque eu acho que pelas câmeras, eu acho que eles não me conheciam, eu tenho uma estatura menor, né, não sou muito alta. Mas eles olhavam, não acredito que você é Dani Lima até hoje, eu não sei se é porque eles me achavam muito competente ou se é porque eles achavam que eu era muito alta, eles viam a pessoa baixinha. É melhor não saber. Até hoje eu não sei se eles não sabem, deixa pra lá. Mas ali eu falei assim, nossa, veio mais forte assim esse lado criativo e de romper barreiras, sabe? De você ser ousada e assim, eu tava muito ligada comigo mesmo. Foi uma experiência incrível. E depois eu fiz uma mudança maior, né, quando eu fui para a ZF, que aí era para cuidar de RH generalista, né, eu cuidava de 9 plantas na parte, eu tinha 2 chapéus, né, de tudo de desenvolvimento as 9 plantas, e era a RH, primeira pessoa de RH generalista de Araraquara, São Bernardo e Sumaré. Era um escopo imenso e que me trouxe muita segurança para eu entender que eu era capaz de cuidar daquilo. Mas aí, por um motivo muito pessoal, surgiu o desejo de ter a minha empresa, né? Num momento mais uma vez, de turbulhão pessoal, quando veio com a chegada da Luana, que é a segunda filha, que teve um problema de saúde gravíssimo, né? E foi um momento de tomada de decisão na minha vida, e onde viram muitas chaves, né, Cecília? De você colocar os seus valores e falar para onde eu vou agora. Mas aí, vem de novo, né? Foram os momentos, mais uma vez, outro momento de grande mudança, onde eu achei que era muito importante ter um apoio de um profissional que me apoiasse nessa transição, nessa mudança, e aí entram muitas forças, né? Aí foi a terapia, foi mais uma vez um processo de mentoria que nós fizemos. Agora fez completo. Agora foi completo. Agora me comportei direitinho, não sou louca. Porque teve um pré-requisito, eu falei, Dani, a gente faz. Tá bom. Mas você vai precisar fazer inteiro. Você lembra? Eu me comportei direitinho? Sim. Maravilhosa. E aí, eu tava muito insegura, porque eu não sabia direito exatamente o que ia acontecer. Eu lembro que eu saí em agosto, 3 meses depois. Eu não sabia exatamente, mas eu tava lançando um piloto. Que eu falei assim, se é pra ser ousada, então eu vou fazer um negócio que ninguém pensou ainda. E aí eu construí um team building dentro de um parque de trampolins. E sem querer, eu lancei como um piloto. Mas todo mundo falou, nó, que negócio louco, você é muito louca mesmo. E pegou, as pessoas gostaram muito. A gente tem feito vários eventos nesse sentido. E eu falei, gente do céu, que loucura, Daniele, você tem uma carreira consolidada, né, dentro de recursos humanos, uma coisa mais estável e tudo mais, mas aí eu lembro que... Mas você gosta de correr risco calculado? Eu adoro risco calculado, mas aí eu tenho os anjos, né, dos riscos calculados. Esse dia era um piloto, eu só convidei alguns amigos para testar, só que eu fiz sistema profissional, ficou muito arrumado, levei DJ, levei tudo, tava arrumado. Eu gosto de coisas, sou muito detalhista. E agora... Conta para as pessoas sobre a sua empresa. Bem, então a gente está trabalhando com 3 grandes frentes, né? Esse braço muito forte, que é o braço de jogos corporativos, de treinamentos gamificados, que é tudo quando a gente coloca... como a gente usa de técnicas de jogos e técnicas de ativações para facilitar a aprendizagem das pessoas.
A outra é tudo que é desenvolvimento de pessoas, e aí aqui eu trabalho com projetos diversos dentro de recursos humanos, que é implantação mesmo, implantação de eu quero implantar uma avaliação de desempenho, eu quero implantar um sistema de clima organizacional, eu quero implantar uma área de recursos humanos. Nesse momento eu já tenho alguns contratos fechados que eu estou trabalhando exatamente com a implantação faço o diagnóstico organizacional, a gente define quais são as principais melhorias que a gente tem que implantar para deixar um RH muito mais estratégico, e tem sido uma experiência maravilhosa, porque são 20 anos de história em grandes empresas, aprendendo muita coisa legal nessas grandes máquinas, né? Que a gente aprende muito com esses grandes corporativos, com as coisas que a gente vai aprendendo. Aquilo que eu falei para você, não é um início, é uma continuidade, né? Então, você por que está dando tão certo? Por causa da sua personalidade, essa mentalidade construtiva, criativa, correr risco calculado, né? Tudo que eu marquei aqui, um monte de coisa, conexão com você mesmo, paixão, foco, tudo isso somado ao conhecimento que você tem, né? E conta o nome da sua empresa para as pessoas, que é chiquérrimo, francês. É Nove, Gamificação, Desenvolvimento e Carreira, e eu quis colocar essa marca por Dani Lima, porque pelo menos no ambiente onde eu passei, eu acho que é uma marca onde as pessoas conheceram muito, né, de quem eu fui e como eu marquei a história dessas pessoas. E o Nove, que tem... Da onde surgiu isso, né? A gente fez um trabalho de marca pessoal, né, Cis? Vou contar um pouquinho da nossa experiência, porque nesse momento de transição, vocês viram, gente, que eu não tô deixando a Cecília fazer as perguntas, eu já vou contando tudo, né? Você me corta isso, Emerson. Mas o Nove, ele veio de um trabalho de marca. Anteriormente, ele veio de um trabalho de marca pessoal, né? Que eu lembro quando eu estava nessa fase de transição, quando você viu, eu acho que, né, naquele momento do trampolim, que eu tava, o que eu vou fazer? E você falou para mim, Dani, vamos fazer um trabalho de marca pessoal? E foi antes e depois. Porque ali eu me conectei. Aprofundou ainda mais. Meu Deus, gente, eu achava que eu já até entendia mais ou menos a minha sistemática. Mas ali, que trabalho foi aquele? Foi extraordinário. Foi antes e depois, literalmente. É muito importante, né? A gente que quer realmente ter um negócio sério, e você me conhece, eu gosto das coisas muito bem arrumadas, organizadas. Eu gosto do excelente. Isso tem muito a ver com a minha marca pessoal. Adoro um risco calculado, mas desde que seja excelente dentro da caixinha. Não precisa ser tão... É um risco dentro da caixa, né? Eu adoro impactar. Impactar pessoas de uma forma positiva. E aí, quando a gente foi fazer esse trabalho, aquela pesquisa, né? Primeiro, assim, tem muitas perguntas, são várias sessões, mas a pesquisa que a gente fez... Pesquisa de marcas. Você quer Eu explico. explicar? É uma pesquisa que a Dani escolheu pessoas do círculo pessoal, profissional, do círculo pessoal, família, amigos e do profissional. E depois que ela conhece a essência e a marca dela, ela entende que problemas ela resolve, que experiência ela gera para as pessoas, a que ela veio ao mundo. Nós questionamos as pessoas para entender se as pessoas esperam da Dani isso que ela tem para entregar. Então, são perguntas totalmente fora da caixa que vão apontar para a percepção. Não é teste de perfil, não é um teste, é uma pesquisa. A gente pesquisa a percepção das pessoas sobre a Dani. Então, eu pedi para as pessoas relacionarem a Dani com um eletrodoméstico, com um animal, com um restaurante, e explicar por quê. E quando ela percebeu que o que as pessoas esperam dela, naturalmente, é o que ela tem para entregar, isso é uma força muito grande. Literalmente muito, muito grande. Assim, na hora que eu vi aquelas respostas, porque parece uma brincadeira, né? Mas todo mundo ficou, Dani, me manda o resultado disso depois. Quem fez isso? Porque eram perguntas que parecem simples, mas com um resultado muito importante, né? Quando eu escolhi pessoas, eu até escolhi pessoas que não estão assim tão ativos no meu dia a dia, né? Porque quem está mais ativo eu já sei um pouco da percepção, mas eu queria me reconhecer numa amplitude um pouquinho maior. E quando eu vi aquelas respostas, né? Se eu fosse um eletrodoméstico, qual seria? E de repente eu vejo as pessoas trazendo coisas que são coisas eletrodomésticos que
que transformam, né? Eletrodomésticos que trazem agilidade. E todos eles, né, as respostas são diferentes eletrodomésticos, mas que trazem assim uma questão de transformação muito forte, né? Que as pessoas já esperam isso de você. Não, já olham para mim e falam, lá vem a Dani com uma transformação. Muita gente falou isso para mim depois que a gente conversando, né? Não, Dani, as pessoas quando te procuram já sabem que você vai trazer algo, uma ideia que vai ajudar a gente a pensar e de repente a gente está transformando tudo também. Então eu percebi que eu tinha esse poder e eu não sabia verbalizar isso antes, né? Isso foi interessante. Depois de tantos anos trabalhando com isso, mas eu não tinha tanta clareza quanto essa pesquisa trouxe para mim. Quando me falaram que restaurante que você vai achar um barato, né? Porque a vida inteira as pessoas só me falaram, Dani, como você é chique, eu chique. É um bistrô charmoso, né? Aí me falaram que eu era um bistrô charmoso e um tailandês exótico. E um bistrô charmoso. E aí eu falei, bem, eu só vou vender coisas que sejam charmosas, né? E também que sejam exóticas. Não adianta eu querer fazer coisa muito tradicional, que isso muita gente faz. Dani, eu espero transformação de você, eu quero diferente. Faz um negócio diferente aí pra gente. E aí eu percebi mesmo, né? A gente vê o poder do network nessas horas, uma coisa que eu nunca imaginei, eu sempre estava dentro do mundo organizacional. Mas agora eu vejo tantos líderes que eu trabalhei, tanta gente me acionando, falando, Dani, não acredito, que alegria que você está no mercado, né, na sua própria empresa. E eu sei que quando eles fecham os olhos e eles pensam em alguma coisa diferente, eu sei que meu nome vem para a mesa. Porque o diferente do exótico, do tailandês, estava ali, né? Então, assim, isso me trouxe... Por isso que a empresa chama Nove. E conta para as pessoas como elas te encontram. Muito bem. Bem, hoje eu tenho um Instagram, né, que é Nove por Dani Lima. E também tem uma página no LinkedIn, que é daniele.lima.rh, onde as pessoas também podem me acompanhar e podem acompanhar as postagens que eu faço por ali. Muito bom. E agora, Dani, eu gostaria que você deixasse... você já deixou, né, uma questão para a audiência, falando sobre a mentoria, para os líderes não fazer uma transição num momento de crise, quando tiver procurar uma ajuda. Agora, vamos pensar assim, tem muito líder que me acompanha aqui que tem desafios para se comunicar. Eu gostaria que você deixasse uma prática, algo da sua experiência, pode ser uma prática, pode ser um ensinamento, para essas pessoas, que podem ajudar essas pessoas a prosperarem na carreira, assim como você prospera na sua. Cecília, eu vou contar uma coisa que eu sempre faço, né? Eu acho que cada um tem o seu próprio estilo e a forma como se sente mais confortável. Mas eu sempre, para tudo, né? Eu sempre fui de me preparar anteriormente. Então, a comunicação é um processo que ela vai crescendo dentro da gente. Né? Você vai crescendo com aquilo, ela não acontece de repente. E não necessariamente todo mundo nasce com isso. A gente vai aprendendo e vai aprimorando com o tempo. E no início, principalmente, isso exige bastante treinamento. Então, por exemplo, e é uma brincadeira até hoje, em todas as reuniões de board, né, quando eu ia para os grandes boards, para grandes projetos, ia defender coisas muito... Aliás, eu sempre fui assim, para pequeno ou grande projeto, eu vou lá, pego 2, 3 pessoas, gente, vamos ensaiar comigo. Eu sempre ensaio. Eu pego aquela apresentação, primeiro eu vou no papel, eu desenho o que eu quero, primeiro eu penso o que eu quero comunicar com sucesso. Que mensagem eu quero que as pessoas levem dali? Tá, eu quero essa mensagem. Se eu quero essa mensagem, como é que eu vou transmitir? Aí eu volto. Como é que eu vou transmitir isso daqui? Tá bom. Aí... Às vezes, quando é um assunto mais complexo, eu escrevo. Então, eu escrevo o que eu quero comunicar e aí eu pratico para mim mesma e depois eu chamo sempre alguém. Tem muito espaço, porque às vezes tem coisas que você tem que treinar mesmo. E aí eu treino com alguém antes, né? Eu trago aquilo, eu treino. Na hora que você expressa antes, você vai lembrar um monte de coisa que faltou. Nossa, essa caixa não tá boa aqui, isso aqui eu preciso comunicar diferente. Nossa, faltou essa informação, eu vou ser questionado sobre isso, eu não tinha pensado nisso ainda. Perfeito. Então, aquilo te traz muita segurança. Eu acho que isso é uma coisa que funciona para mim. Eu nem sei se pode ser um ensinamento. Sim, mas tem me trazido muita luz. Inclusive é uma técnica, planejamento e preparo. É condição para você ir bem em tudo que você faz e fala e vai aparecer em todas as possibilidades de visibilidade, seja uma palestra, seja uma reunião, seja aqui uma conversa. A gente se preparou para estar aqui. E muito legal.
Tem uma última coisa assim que eu trago comigo, porque assim, no mundo corporativo, acho que em todo lugar, as pessoas são muito diferentes, né? Você vai lidar com diferentes culturas, com diferentes pessoas e com diferentes momentos, e nem tudo vai sair do jeito que você quer na hora que você quer. E principalmente nesse mundo que a gente está, onde tudo é muito acelerado, é muito difícil ter essa aceitação. Então as pessoas vivem muito infelizes em muitos momentos porque a gente ou não tem o chefe que gostaria, ou não conseguiu conquistar o projeto que queria, ou não está conseguindo ter a posição do jeito que ela poderia ser. Nem sempre tudo é muito satisfatório. E uma coisa que eu aprendi no meu caminho é que eu levo sempre para mim, é que confiança a gente não pede, a gente conquista. E conquistar a confiança requer aceitação. Você confia em quem você não se sente aceita ou bem-vinda? Requer aceitação. Não comodismo, eu não estou falando de comodismo. Eu estou falando de entender um ambiente onde você está, mapear aquele ambiente, entender aquela circunstância e respeitar aquilo. E agir sobre isso. E agir sobre isso e tentar se comunicar dentro daquela circunstância e não querendo que aquela circunstância se modifique para você. Porque aí o caminho fica muito longo e muito cansativo e muitas vezes é um caminho, a maioria das vezes, um caminho de insucesso, né? Acho que eu nunca te disse isso, mas hoje que eu pude conhecer ainda mais profundamente a sua carreira, eu quero te dizer parabéns pela sua vida, pela sua carreira, pela jornada que você vem trilhando. Você sabe que isso é do coração, né? Eu sei. E parabéns por tudo que você inspira, por todas as pessoas que você carrega com você. Eu fui uma delas, né, que você foi carregando, mas eu sei que tem um monte de gente que você carrega com você. E eu desejo que você prospere cada vez mais, você sabe disso, quanto que eu tô positiva e imaginando coisas lindas para você. E que sua empresa prospere cada vez mais. Eu não posso imaginar onde você estará daqui, por exemplo, 10 anos. Voando. E a gente não sabe para onde, né? Porque não tem fronteira para você. Parabéns. Muito obrigada por você ter vindo, ter compartilhado de mente aberta, de peito aberto, suas conquistas e também as vulnerabilidades, né? Os momentos de desafio. Engrandeceu a minha vida e eu tenho certeza que engrandeceu a jornada de todas as pessoas que tiveram a atenção de assistir esse episódio e ficar com a gente até agora. Parabéns e muito obrigada. Eu que te agradeço imensamente. Você sabe que você teve momentos, a Cecília é boa de deixar a gente emocionado, né? Que você participou de momentos muito importantes e de virada na minha história, né? E eu que te agradeço profundamente por isso. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo hoje. Muito bom. Muito obrigada. E para você, que certamente ganhou muito com essa exposição da Dani, essa conversa. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Obrigada por estar aqui comigo em mais um episódio. E se você tiver alguma pergunta para Dani ou para mim, pode colocar aqui algum comentário e nos ajude a compartilhar esse conhecimento. Mande esse episódio para todos os líderes que você conhece, que vão se beneficiar dessa experiência maravilhosa da Dani. E eu espero você num próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.